Nós lemos no livro Shammati, página 116, português, página 118, artigo para Purim. Então, livro Shammati, página 118, artigo Shammati 37, artigo para o Purim. Estamos no meio, com agora podemos entender. Diz o Rav, nós dissemos aqui que o que ocorre no processo que toda a criação atravessa é um ato de correção, onde finalmente chegamos a um estado do fim do exílio. E no fim do exílio, temos o fim do processo, onde o pior kelim quebrado, o mais inferior, desperta, e portanto isso causa dormita, sonolência. A sonolência de Zerambi de Atzilut significa que Deus, o rei de Israel, está dormindo, e por estar dormindo é possível destruir o povo de Israel. É isso que eles pensam, porque não há conexão entre ele e o Criador. Não há conexão durante o exílio. E também no fim do exílio, a conexão é enfraquecida até o ponto que mal existe. E devido aos piores kelim serem despertados, a escuridão terrível chamada Galut Madai, exílio, ou seja, no exílio babilônico, também o exílio de Madai. Então segue-se que são épocas muito perigosas. E o que ocorre aqui? Aqui deve haver ações especiais para despertar as pessoas, ou seja, aqueles corrompidos que podem participar ou se juntar ao Criador e ser uma transição entre o Criador e o resto dos kelim corrompidos. Porque no final, nos kelim corrompidos, há kelim que costumam estar em contatos com o Criador, chamado povo de Israel, na época do templo, e posteriormente esses kelim devem cair no exílio, nas nações do mundo, com isso se conectam com as nações do mundo, e agora, do exílio, devem se conectar novamente com a força superior e ser como um conduto entre a luz superior ao Criador e os kelim das nações do mundo, que se juntaram a eles no exílio. E é isso que deve ser feito agora. E isso é algo que estamos aprendendo como um processo que nós atravessamos na época do templo, durante o exílio babilônico e do exílio de Madai. E essa é a primeira vez como que experimentamos isso. E já experimentamos isso na prática. Lá experimentamos ainda na forma como se estivéssemos na espiritualidade. Não, na verdade, no estado que estamos agora. Até lá, até o exílio babilônico, era maior com respeito ao seu grau espiritual e da redenção egípcia, enquanto agora estamos profundos nas klipot. Agora compreendemos, estamos saindo de Galut completamente. Então, a escuridão surge numa conexão com o Criador está desperto,
dormindo, ele que está em sonolência de propósito, a fim de mudar, trocar o estado da diminuição da providência completa e perfeita. E esta é a lei quando graus trocam um pelo outro, e este grau deve chegar ao zero, daí começa o nascimento no próximo grau. Durante esta época, o que ocorre conosco é que a diminuição da providência, como dissemos, para Malhut, na eliminação das almas, e daí nós despertamos a força de Raman, o Criador, ou seja, desperta a força de Raman, que desperta todos os Kelim que devem despertar, ser revelados. Eles são despertados agora. Porque os Kelim que estão nesse tipo de grande sonolência e exílio não podem desesperar-se, mas através do grande temor, escuridão, estados tão preciosos que eles experimentam, e este estado se chama Raman, que através do rei, sob a ordem do rei, começa a despertar tudo, e o processo que os judeus despertam. E aqui chegamos a um estado, ao status de Mordecai e Haman, onde, por um lado, o que há de interessante, o que ocorre aqui é que Haman é como se tivesse força para erradicar, se livrar de todos os judeus por um lado, e por outro lado, Mordecai, graças à revelação de Haman, pode erradicá-lo e a sua esposa, todos os seus conselheiros e 10 filhos. Bom, então vamos ler. Página 118 abaixo. Agora podemos entender porque está escrito que Mordecai sabia, ou seja, que era especificamente Mordecai ou Mardoqueu quem sabia. Porém está escrito, mas a cidade de Xuxã estava perplexa, o que significa que todos sabiam. Devemos interpretar que a cidade de Xuxã estava perplexa e não sabia quem estava certo. Mas Mordecai sabia que se houvesse o domínio de Haman, seria a aniquilação do povo de Israel. Em outras palavras, suprimiriam todo Israel do mundo. Ou seja, o modo do povo de Israel para com o judaísmo, cuja base do trabalho era a fé acima da razão, chamada misericórdia coberta, que é ir com o Criador de olhos fechados e sempre dizer sobre si mesmo: eles têm olhos e não veem. Pois toda a força de Haman está na linha esquerda, chamada conhecimento, que é oposta à fé. Este é o significado dos lotes que Haman lançou, como é no Yom Kippurim. Como está escrito, um lote para o Senhor e o outro para Azazel. O lote para o Senhor significa o discernimento do que é direito, que é Hassadim, misericórdia, chamado comer, que é fé. O lote de Azazel é a linha esquerda, que é de fato considerado bom para nada. E toda a Sitra Achra vem daqui. Portanto, um bloqueio nas luzes se estende da linha esquerda, pois somente a linha esquerda congela as luzes.
Se ele está trabalhando fora, estão juntos, então óbvio a esquerda é revelada na direita. Ou seja, Rohamá e Hassadim. Este é o significado de lançar por, isto é, a sorte. O que significa que ele interpreta o que lança, disse por, que se refere a pior, uma boca de luz em hebraico, que se articula pior. Todas as luzes foram bloqueadas através do lote para Azazel, e você vê que ele lançou todas as luzes abaixo. Ramã pensou que os justos devem preparar e os malvados devem vestir. Em outras palavras, Ramã pensou, com relação a todos os esforços que Mordecai havia feito, com todos que o acompanhavam, que a recompensa que eles mereciam, Ramã a receberia. Diz o Rav. E finalmente, quem tem os grandes kelim para receber a luz de Rohamá? Ramã. Então, como pode ser que alguém mais, além dele, recebesse? Ou seja, os vasos de recepção reclamam que agora é sua vez. Que o ego tem a pretensão de receber toda a Rohamá através do avanço, etc. Superação. Significa que Ramã pensava que poderia tomar as luzes que apareciam através das correções de Mordecai em seu próprio domínio. Ou seja, doar para receber. Ou seja, não pode receber essas luzes. Ele realmente está com problemas, o Ramã, mas ainda é secundário ao rei, ou seja, o rei alcança ele. E tudo vem ele através do rei. E também o rei lhe diz: estou dando a você. Eu estou lhe permitindo fazer, faça o que sinta. Faça como quiser. Como Mordecai deve servi-lo, ou seja, os vasos de recepção, as intenções de recepção, as intenções de doação, os vasos de doação têm a pretensão de doar ao Criador e receber tudo do Criador, os vasos de recepção. Porque só eles podem ser preenchidos, ou seja, os vasos de doação têm a pretensão de se conectar com o Criador e os vasos de recepção têm a pretensão de receber tudo do Criador. Ou seja, como se tudo estivesse colocado. Não pode ser que existe uma forma adicional de trabalho. Tudo isso é porque ele viu que o rei lhe deu o poder de estender luzes, a luz de sabedoria abaixo. O rei disse: faça o que quiser com o povo. Faça o que você vê que seja apto. Ou seja, por isso, quando veio o rei dizendo que destruísse os judeus, ou seja, revogar o domínio de Israel, que é fé e misericórdia, e fazer com que o conhecimento se revelasse no mundo, o rei lhe respondeu: a prata te é dada, o povo também. Faça deles como te parecer bem. Ou seja, como Ramã visse que era cabível de acordo com o seu domínio, que era a esquerda e conhecimento. Porque nem tudo está aberto. Porque tudo para ele está aberto. Toda a diferença entre a primeira e a segunda carta está na palavra judeus, em a cópia do escrito. Foi dito a ser dada como decreto em cada província, devia ser publicada entre todos os povos para que estivessem prontos contra esse dia. Ela não diz para quem era destinada, mas Ramã interpretou a cópia do escrito como está escrito. E estava escrito de acordo com tudo o que Ramã ordenou. A palavra judeus está escrita na segunda carta. Como está escrita, a cópia do escrito a ser dada por decreto em toda a província, era para ser publicada a todos os povos, e que os judeus estavam prontos contra esse dia para se vingarem de seus inimigos. Por isso, quando Ramã compareceu perante o rei lhe disse:
que a prata que havia sido previamente preparada lhe era dada, ou seja, que não precisava fazer nada mais, pois o povo também que lhe é dado, faça deles como lhe parecer bem. Em outras palavras, o povo já deseja fazer como parece bem a você. Ou seja, o povo quer receber o teu domínio. Ainda assim, o rei não lhe disse para revogar o domínio de Mordecai e dos judeus. Em vez disso, havia preordenado que agora, neste momento, haveria uma revelação de Ramá, que é como encontrar graça em seus olhos. Ou seja, diz o Rav, há uma mudança bem especial aqui. Não ver o que está aqui, não sem ver o que está aqui. A luz de Hassadim, como é revelada, como está clara para cada um, que sem a intenção para doar é impossível usar vasos de Raman. Isso significa que Raman é morto. Recebe o Kelim dele, ou é dito que o Kelim de Raman no Shamat. Então, o que ocorre aqui é como você pode anular a intenção para receber, que se chama matar Raman, e ao invés disso, trazer a intenção para doar, que significa colocar Mordecai no cavalo, onde Mordecai é todo o desejo de receber, que é a coroa dourada, a questão de Ramá. Exatamente agora é revelada. E o que diz? O que é dito? Ele diz em alguns lugares, no Shamat 219, os vasos de Raman, chamados vasos de recepção, não é para receber nada, devido a tzimtzum, a restrição. Ele só tem uma deficiência, sabe o que demandar. Por isso que está escrito, o rei disse a Raman, rápido, tome os jardins e os cavalos, como é dito, e faça com Mordecai, o judeu. E isso se chama luz de Raman em vasos de Mordecai, ou seja, vasos de doação. Onde a luz de Ramá deve ser revelada, e os Kelim de Ramam, também os Kelim do desejo de receber, não é man é só a intenção para receber. Mas é assim que as intenções devem ser reveladas nos Kelim para receber. Agora são reveladas na intenção de Mordecai para doar, 620 vezes. Maior. Onde estamos? Página 120 abaixo, a cópia do escrito. A cópia do escrito, para ser dada como decreto em toda a província, devia ser publicada entre todos os povos. Isso significa que o decreto era de que fosse publicado o assunto da revelação de Ramá é para todas as nações. Porém, não é dito que o discernimento de Mordecai e dos judeus, que a fé devia ser revogado. Ao contrário, a intenção é de que houvesse revelação de Ramá, sabedoria, mas que, ainda assim, eles escolhessem Hassadim, misericórdia. Que mesmo a recepção da luz de Ramá vai ser para doar. E Raman disse, que visto que agora é o tempo da revelação de Ramá, essa revelação de Ramá é certamente dada agora para que se use Ramá. Ou seja, este é o problema, como se, é assim como é, que essas duas linhas como se revogassem uma outra, ou trabalho em Ramá, ou trabalho em Hassadim, onde é impossível receber para doar. E isso é algo que não é claro. Ou seja, usar os vasos de recepção e de doação. Isso é possível somente como aprendemos agora. Se o rei é grande aos meus olhos, estou pronto para recebê-lo
E a recepção vai servir como doação, porque eu não recebo para mim, mas recebo os kelim da grandeza do rei. E esses são os vasos que eu recebo. E quanto mais sou impressionado por sua grandeza, a minha intenção, minhas impressões, então posso receber deles, e isso vai servir como doação, porque daí eu vou receber só para ele. Então, para mim, eu sou construído ao receber do rei. O que eu obtenho do rei? Satisfação, preenchimento, a fim de doar ao outro, preencher o outro. Ou seja, usar tais condições significa receber para doar. Sim? Chaim de Jerusalém diz: parece como um exame. Você coloca a luz de Ormá na mesa e a pessoa deve escolher a fé acima da razão ou o prazer na razão. Não é que todas as luzes estejam na mesa, porque a luz que é revelada 620 vezes maior. E é devido ao fato de que revela na minha inclinação para com o rei a fim de doar. A luz que é revelada para doar. É uma pequena centelha que tenho nos meus vasos quebrados, uma coisa, e a outra coisa, de novo, eu agora, primeiro, vou reconhecer a grandeza do rei. Quem reconhece a grandeza do rei? Os amigos. Onde é dito isso? No scroll, no livro de Esther. Haman revela toda a luz de Ormá que será revelada e revela a grandeza do rei. Ele precisa do rei para começar a governar através dessas cartas. Então há um local para tomar Mordecai de seu Hafetz Hesed, deleitado na misericórdia, onde Haman, se não despertasse, Mordecai não despertasse também, não despertaria, e o que segue-se é que podemos ser impressionados pela grandeza do Criador, porque Haman que desperta, ou seja, o mal que revela toda hora, aponta o que vai contra, porque tudo é revelado contra. Então, do lado de Maham, conforme o Hashverosh do Criador. Portanto, de acordo com a grandeza desses Kelim, é possível reconhecer a extensão que podemos receber do Criador a fim de doar a Ele. E óbvio, este caminho é muito perigoso. É como alguém vem até você, me bata, e de acordo com essas pessoas que vêm me bater, eu entendo como essa pessoa que antes eu bati, agora é grande. Aos meus olhos era inútil. E subitamente, sei lá, manda a cavalaria sobre mim, uma gangue de criminosos, e de acordo, eu reconheço quão grande é, de acordo com o humano que é revelado, que é grande, que é capaz, querem matar todos os judeus, como é dito. Faça o que você vê que é adequado, apto. Os judeus são aqueles que têm a pretensão de fazer a correção apropriada, com a intenção para doar. Agora entende quão grande é o desejo de receber e a luz que deve corrigir
E eles entendem que, se não se conectarem, não serão capazes de superar esta grande luz de receber para doar. Então, simplesmente serão arrancados, porque não há necessidade deles, somente para causar a intenção para doar. Está claro? Me faltam algumas palavras. Vocês podem projetar agora, onde, de acordo com a extensão da medida da ameaça, se não por uma boa forma, mas uma forma ruim, o livro nos diz ou nos fala sobre Beitô, em seu tempo, não a Rishena. Como é dito, através de grandes tormentos, ameaças incomensuráveis. Então estamos na página 121 no meio. Raman disse que, como agora é o tempo da revelação de Romá, essa revelação de Romá é certamente dada agora para que se use Romá. E quem é que faz algo que não seja para ser usado? Se não for usado, resulta que a operação foi em vão. Por isso, deve ser a vontade de Deus. E o Criador fez essa revelação para que o Romá fosse usado. O argumento de Mordecai era de que a questão da revelação é somente para mostrar que aquilo que eles tomaram para si, que era andar na linha direita, que é considerada Hassadim, não era porque não havia escolha, e por isso teriam tomado este caminho. Isso pareceria coerção, ou seja, que não tinham outra escolha, pois até então não havia Hormá revelada. Ao contrário, quando houve revelação de Hormá, surgiu a oportunidade de escolher de acordo com o seu livre-arbítrio. Em outras palavras, escolheram o caminho de Hassadim mais do que a esquerda, que é a revelação de Hormá. Isso significa que a revelação foi apenas para que eles pudessem revelar a importância de Hassadim, que era mais importante para eles do que Hormá. Como disseram nossos sábios, até então coercitivamente e doravante livremente. Este é o significado de os judeus ordenaram e tomaram para si. Resulta que a revelação de Hormá veio agora somente de modo que fossem capazes de receber o método do judeu por sua própria vontade. E essa era a disputa entre Mordecai e Haman. O argumento de Mordecai era de que o que vemos agora, que o Criador revela o domínio de Hormá, é somente para que pudessem receber Hormá, mas de modo a melhorar o Hassadim. Isso significa que agora terão espaço para mostrar que sua recepção de Hassadim é voluntária, ou seja, que tem espaço para receber Hormá, pois agora é o tempo do domínio da esquerda, que reluz Hormá, e ainda assim eles escolheram Hassadim. Resulta que eles não mostram agora, recebendo Hassadim, que a direita governa a esquerda. Portanto, o decreto judaico é o importante. E Haman sustenta o oposto, que é a atual revelação do Criador. Ali à esquerda, que é Hormá, é para usar Hormá. De outro modo, isso significaria que o Criador teria feito algo sem necessidade. Ou seja, teria feito algo e que ninguém teria prazer nisso. Por isso, não devemos observar o que diz Mordecai, mas todos devem ouvir a sua voz, a de Haman, e usar a revelação de Hormá, que agora aparece, ou apareceu. Resulta que a segunda carta não revogou a primeira,
Na verdade, elas apresentaram uma explicação e interpretação na primeira cópia do escrito, que a questão da publicação para todos os povos, a questão da revelação de Chokhmah, que agora brilha, é para os judeus. Em outras palavras, isso é assim de modo que os judeus sejam capazes de escolher Hassadim por sua própria vontade, e não porque não há outro caminho a escolher. É por isso que está escrito na segunda carta, e que os judeus deveriam estar prontos contra esse dia para se vingarem de seus inimigos. Isso significa que o domínio que agora Chokhmah tem é para mostrar que eles preferem Hassadim a Chokhmah. E isso se chama vingarem-se de seus inimigos. Isto é porque seus inimigos querem Chokhmah especificamente, enquanto os judeus rejeitam Chokhmah. Agora podemos entender o que perguntávamos sobre a questão do rei. Quem é ele? Onde está ele? Que ousou presumir em seu coração para fazer assim? E por que ele perguntou? Afinal, o próprio rei havia dito a Ramã: a prata te é dada, o povo também. Faça deles como te parecer bem. Isso significa que tudo isso veio à tona porque o rei deu a ordem de que agora seria o tempo da revelação de Chokhmah. A intenção foi de que a esquerda servisse a direita. Assim, se tornaria claro que a direita é mais importante que a esquerda e que por isso eles escolheram Hassadim. Foi pulado um pouquinho. Estão repetindo. Então portanto, tudo isso ocorreu porque o rei deu a ordem de que agora seria o tempo da revelação de Chokhmah. A intenção foi de que a esquerda servisse a direita. Assim se tornaria claro que a direita é mais importante que a esquerda e que por isso escolheram Hassadim. Este é o significado de Megilat Esther. Parece haver uma contradição em termos aqui, pois Megillah, pergaminho, rolo, significa que está galui, revelada para todos, enquanto Esther significa que a arrastará, ocultação. Porém, devemos interpretar que toda revelação foi para dar espaço para a escolha da ocultação. Agora podemos entender o que nossos sábios escreveram em Purim. A pessoa precisa se intoxicar até não poder dizer a diferença entre o maldito Ramã e o abençoado Mordecai. A questão de Mordecai e Esther era anterior ao segundo templo. E a construção do templo significa a extensão de Chokhmah. E Malhut é chamada templo. Este é o significado de Mordecai ter enviado Esther ao rei para perguntar sobre seu povo. E ela respondeu: todo servo do rei, etc., que não seja chamado, há uma lei para ele, que ele seja levado à morte. Mas eu não fui chamado a vir ao rei nesses 30 dias. Isso significa que é proibido estender o discernimento de Gar de Chokhmah abaixo. E aquele que estende Gar, que são 3 Sefirot, cada uma contendo 10, que são 30, é sentenciado à morte, porque a linha esquerda causa separação com a vida das vidas, exceto aquele ao qual o rei estenda o cetro dourado. Esse poderá viver. Ouro significa Chokhmah e Gar. Isso significa que somente despertando o superior pode-se permanecer vivo, ou seja, em Devikut, adesão, chamada vida, mas não através do despertar do inferior. Embora Esther seja Malhut, que precisa de Chokhmah, é somente pelo despertar do superior.
Porém, se ela estendesse o Ramá, perderia-se inteiramente. Desse modo, Mordecai lhe disse: se de outro lugar sobrevierem a livre libertação para os judeus, ou seja, pela completa revogação da linha esquerda, e os judeus tiverem somente a linha direita, que é Hassadim, então tu e a casa de teu pai perecerão. Como o pai fundou a filha, ela precisa ter Romá internamente. Mas é preciso que seja mais comer do que beber. Porém, se os judeus não tivessem conselho, revogariam a linha esquerda e, assim, toda a sua existência, seu eu, seria completamente anulado. É sobre isso que se diz: se eu perecer, perecerei. Em outras palavras, se eu for, estarei perdida, porque poderei entrar em ruptura, como acontece quando o inferior desperta e induz separação da vida das vidas. E se eu não for, então a livre libertação sobrevirão aos judeus de outro lugar, ou seja, de outro modo. Eles revogariam a linha esquerda inteiramente, como Mordecai lhe disse. É por isso que ela tomou o caminho de Mordecai, convidando Ramã para a festa, o que significa que estendeu a linha esquerda, como Mordecai lhe havia dito. Depois, ela incorporou a linha esquerda na direita. E assim pôde haver a revelação das luzes abaixo, e também permanecer na forma de Devekut. Esse é o significado de Megilat Esther. Pois, embora haja uma revelação da luz Romá, ela ainda toma a forma de ocultação que está ali. Sobre a questão dele não saber, está explicado no estudo das 10 Sefirot, que embora se iluminem as luzes de Romá, é impossível receber sem a luz de Hassadim, pois isso induz separação. Porém, aconteceu um milagre, em que, jejuando e clamando, eles estenderam as luzes de Hassadim e puderam receber a luz de Romá. Porém, não existe tal coisa antes do fim da correção, pois apesar desse discernimento pertencer ao fim da correção, nessa ocasião ele já estará corrigido, como está escrito no Santo Zohar. Sam está destinado a se tornar um anjo santo. Segue-se que então não haverá diferença entre Ramã e Mordecai, pois Ramã também será corrigido. E este é o significado de em Purim. A pessoa precisa se embebedar até não poder dizer a diferença entre o maldito Ramã e o bendito Mordecai. Também é preciso acrescentar quanto às palavras de que eles foram enforcados, que isso é uma indicação do enforcamento na árvore, ou seja, que compreenderam que esse é o mesmo pecado da Etz Hadat, a árvore do conhecimento, pois ali também a mácula estava em Gar. Quanto a sentado no portal do rei, pode-se acrescentar que isso implica que ele estava sentado e não de pé, pois sentar-se é chamado Vak, e de pé chama-se Gar. Amigos, vamos voltar ao início do artigo agora, a página 74, perdão. Ele diz, página 112, é dito, está escrito, depois dessas coisas, ao rei Hashverosh, ao Ramã, devemos entender o que é depois dessas coisas, ou seja, Mordecai ter salvo o rei. É razoável que o rei deve ter promovido Mordecai, mas o que é dito? Que ele promoveu Ramã. Então a pergunta para o workshop é, no nosso estado, o que é Ramã e o que é Mordecai? Vamos ler de novo?
Está escrito, após essas coisas, o rei Ashverosh promoveu Haman. Precisamos entender o que após essas coisas significa, após Mordecai ter salvo o rei. Pareceria razoável que o rei tivesse promovido Mordecai, mas o que é dito? Que ele promoveu Haman. Então, pergunta para o workshop é: o que é Haman e Mordecai no nosso estado, entre nós? Vamos falar sobre isso? Toda a estrutura de trabalho do Criador, como devemos dar importância para isso e nos acostumarmos com a ordem de trabalho com Ele. Estamos acostumados a trabalhar numa linha reta. E quando fazemos algo bom, temos uma boa meta. E essa é a abordagem, embora não seja assim. Com o Criador parece o oposto. Ele sempre aumenta os problemas. E para isso parece que temos que crescer Mordecai. Sim, Haman é a nossa indiferença. E Mordecai é o local para o avanço, superação. Depois dessas palavras, ou seja, do Congresso, que aparentemente temos conexão e achávamos que aumentaria, então o rei eleva Haman à necessidade para entender que só na conexão há salvação, no esforço e outras coisas. Sim, muitos amigos revelam diferentes formas de Haman em vários níveis. Na sua vida pessoal, e também vemos que isso como grupo experimentam diferentes desafios. Queremos expor, então temos exposição. Não tenho certeza que seja exatamente o tipo de exposição que obtemos, mas é outra coisa ser superado. Tudo isso devem fortalecer o trabalho de conexão, porque depois do novo grau de conexão no Congresso, o próximo grau é revelado, e é o grau que precisa que façamos. Então, tudo é um local de trabalho e temos que fazer ele subir ao próximo grau. Depois de um congresso tão forte, é impossível não esperar que o Criador não envie o próximo grau. E o próximo grau nunca pode ser algo confortável, deve ser algo para ser analisado. E a verdadeira análise na sociedade, como fazemos agora, para Purim. O que é Purim para nós, internamente? E daí tudo isso que o Criador envia durante o dia tem um sentido. Vocês entendem por que ele envia isso? E dá muita força a vocês. Haman, ele aumenta a Hesed de nós a todo instante. A qualidade de Hesed deve avançar, progredir. Se tem Hesed, ter mais Hesed. E Haman é a força que ajuda. Haman e Mordecai é o trabalho dos nossos desejos. Todo o nosso trabalho é aumentar a conexão e o amor dos amigos. Nos diferentes estados que surgem, sempre aumentamos a conexão que somos capazes de conectar. O Rei, o Criador, nos envia outra oportunidade de se aproximar dele para podermos aperfeiçoar essa conexão e se aproximar dele. E Haman, neste nível, você não pode lutar, sempre deve ser mais forte. Ele volta neste mundo. É como Israel não possa vencer os árabes. Na sua vida pessoal é impossível vencer a força de Haman, mas vem só para ajudá-lo num ponto.
Nós temos que criar a conexão, algo que não podemos viver sem. Ou seja, ajuda em nome do Criador para mostrar Mordecai e aumentar sua intensidade e descobrir o que significa Mordecai. Todo este processo é construído somente em Haman, colocando mais pressão, e a única solução é onde descobrimos onde está Mordecai. Até que no final, Haman e Mordecai, não podemos dizer entre os dois. Porque é tudo conectado às mesmas origens. Enquanto estivermos sintonizados com a origem, começamos a despertar e aceitar a direita e a esquerda como iguais. O principal é estar em adesão com a fonte. Sim, isso nos lembra que Haman vem do céu. É comida para nós, para desenvolver, aumentar nossa conexão. Não há nada mais, só uma fonte. Temos o privilégio de passar adiante a sensação e da forma correta a todo o povo. É como aprendemos no início da lição hoje. Haman não é revogado. O estado de ódio permanece. Construímos o estado de amor sobre ele. Isso ainda vai viver dentro de nós, juntos. E vamos tomar o local certo, ali do meio, que é construir uma singular, uma nação especial, sem ter ódio. Você não pode construir o amor. É essencial para o Haman ser revelado que nós avancemos ao próximo grau. Hoje também é o início do mês de Adar, que simboliza o estado dessas duas coisas, para alcançar a correção final. E não pode ser alcançada sem o ódio, sem ter 100% de ambos. Então, em todos esses estados, temos que lembrar que isso no final vai nos levar à revelação do Criador, porque o Criador nos circunda em todos os lugares, com tudo. Então, se mostrarmos amor aos amigos, aos outros, vamos descobrir finalmente o amor ao Criador. E para isso você deve estar agarrado a Hassadim em cada estado e nunca cair na esquerda. Haman e Mordecai são dois tipos de desejo, recepção e doação. E nós, em nosso ambiente, temos que aumentar a importância do Criador. A importância de doar como ele doa. Esse é o amor entre nós. Sim, Haman te obriga a estar em Arvut. O que aprendemos com os amos que temos que ter garantia mútua, Arvut no grupo. Mas com Haman, sem Haman você não precisa de Arvut. Não há necessidade disso, nem da sociedade, nem do indivíduo. Mas Haman, anúncios. Por que escolhemos viver como vivemos? A faculdade de Kabbalah convida para conhecer o sentido da vida. Palestras ao vivo, 23 e 30 de março, em 23 centros ao redor de Israel. Inscrições gratuitas, liguem-nos. E cestas abertas, amigos de todo Israel e telespectadores do canal 66 estão convidados para uma lição especial e uma refeição com o Dr. Michael Leitman amanhã, 3h45 da manhã, em Petah Tikva. Detalhes, entre em contato conosco. Bom dia, boa noite. To be together with you, how good to be together with you. To be forever, yeah, to be forever with you. Need each other to survive, together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive, together we can be alive. We
are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. Oh yeah, oh yeah, 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 yeah. How good to be together with you. How good to be together with you. How good to be together with you. To be forever, yeah, to be forever with you. Need each other to survive. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. Na 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 branches of one tree,